Idade Média, a educação mediada pela fé, o imaginário cristão e a educação. Olá! Vamos falar um pouco sobre como o imaginário cristão, aquela ideia que se fortaleceu a partir da expansão e da projeção da Igreja Católica durante a Idade Média e como estas ideias, esse conjunto de ideias que nós denominamos imaginário, influenciaram a educação durante este período. Educação esta que primeiro foi ministrada nas escolas catedrais e depois passou a ocorrer nos templos, que detinham o monopólio do conhecimento, que eram os mosteiros durante a Idade Média. Então existia uma preocupação educacional voltada ao imaginário. Por quê? Porque o objetivo era agregar o aspecto religioso a uma visão de mundo e assim consolidar a dominação católica. Então a Igreja Católica tinha uma preocupação e um cuidado muito grande com a educação deste imaginário, a formação, a consolidação deste imaginário. Por quê? Era fazer com que as pessoas aceitassem aquele domínio, aceitassem aqueles dogmas como verdades absolutas e assim contribuíssem para a prevalecência do teocentrismo. Então a estruturação do imaginário na Idade Média está relacionada com a visão do mundo como uma ordem que foi desejada por Deus e estabelecida de uma vez por todas, invariável, definitiva e sempre justa, ou seja, invariável, definitiva e sempre justa, incontestavelmente. Então, era incutir nas pessoas essa ideia de que era a vontade de Deus e que não se podia contestar, mudar aquele estado de coisas. Então eu sou servo, eu vou servir ao meu Senhor, por quê? Porque Deus quis assim. Então, para manutenção daquele estado de coisas e, além disso, para fortalecimento da Igreja Católica e, consequentemente, do seu domínio. Então, qualquer questionamento, qualquer ruptura nessa ordem abria espaço para o pecado, isto é, um desvio culpado que devia ser punido. Então, a noção de pecado ela ganha muita relevância. Então, eu não posso contestar, eu não posso brigar, eu não posso buscar outros pontos de vista. Por quê? Porque Deus quis assim. Eu não devo modificar isso, eu não posso alterar este estado de coisas. Em termos de instrução, de educação, era a imposição de uma mentalidade de superação e de renúncia da vida mundana com a valorização da religião. Então, se eu pecasse, eu vou ser punido. E se eu não pecar, eu vou ser o quê? Atendido. Eu vou ser abençoado. Então, criou-se esta ideia muito favorável, claro, à dominação da Igreja Católica e também dos senhores feudais. Assim, nós podemos falar em um duplo imaginário. Um imaginário da aristocracia, ou seja, dos senhores feudais e também dos religiosos, e um imaginário da grande massa, do populaço mesmo. Então, era um imaginário aristocrático e um imaginário popular. E o que era esse imaginário aristocrático? Era aquele veiculado pelo livro, pela educação. Cabe destacar que estas pessoas tinham acesso à educação, eram alfabetizadas, aprendiam teologia muitas vezes, latim, então elas tinham acesso a livros, claro, aqueles permitidos pela Igreja Católica, correto? Ligado então a uma visão mística e teológica da religião, voltada para quê? Para valorizar, ora, os aspectos voluntários, ora, a adesão por fé, ora, essa ruptura. Então, havia neste pensamento da camada mais
abastada, uma, né, certa vontade de contestação, mas que batia também na questão do pecado, porém sem grandes punições, tá? Sem grandes contestações pela Igreja Católica. Tá? Então valorizava os aspectos racionais. Então aqui o antropocentrismo lá, herdado aí da cultura greco-romana, aparecia, dando espaço a uma elaboração minuciosa da fé, segundo um modelo lógico mais sistematizado. Então nós vamos ter aí um pensamento um pouco mais, o quê? Né? Contestatório, que tenta equilibrar o antropocentrismo greco-romano com a fé, né? Com o teocentrismo católico, mas que tem um aporte intelectual, podemos assim dizer, ao contrário do pensamento ou do imaginário da maioria da população, este sim extremamente controlado e dominado pelo teocentrismo católico. Então era veiculado pela palavra, pela imagem e pelo rito, né, religioso. Então essas pessoas não tinham acesso à educação, elas não eram analfabetas. Então o que elas aprendiam era a partir do rito, a partir da imagem, da palavra do religioso. Né? É caracterizado por uma cultura que simplifica a mensagem religiosa e afasta a ritualização dos comportamentos humanos. Então, aquilo é algo inatingível para a maioria da população. Por quê? Porque o objetivo de olhar também para baixo do ser humano, né? O corpo, o sexo, tudo isso era condenado, era castigado, era visto como ruim. E aí a figura feminina na grande população também, né, como algo ruim, como pecaminosa, como aquela capaz de trair o homem, de levar o pecado para dentro das casas, por destruir as famílias. Todas as ações, então, estavam ligadas à difusão desse complexo imaginário, né? Eram processos educativos. Por que processos educativos? Para que essas pessoas, por meio, né, do medo, da ameaça, ficassem subordinadas à Igreja Católica. Né? Então eu não vou contestar essa forma de trabalho, ou eu não vou contestar a ausência de uma educação, porque Deus quis assim, porque se eu fizer, eu estarei pecando. Correto? Então, os religiosos educavam por meio da palavra profética e com um tom moralista, atuando sobre os costumes com a evocação do pecado e com referência ao arrependimento. Né? Então, se exaltava muito o pecado, a necessidade de punição e também de arrependimento. E como que era a educação, né, relacionada ao imaginário, né? Com a construção da sociedade feudal, né? Com a estruturação dessa sociedade e a expansão do teocentrismo, houve uma significativa transformação na família e na visão dos adultos sobre a infância, né? Então as relações familiares, elas se redefiniram em relação ao que acontecia no Império Romano, em termos de amor e não mais apenas na autoridade patriarcal, né, como acontecia em Roma. Então o pai era autoritário, quase um patrão, do qual se tinha medo. Né? O pai passa a ser aquele que tem medo. As crianças também ocupam, como as mulheres, uma posição contraditória nesse imaginário. Né? Por quê? Porque a criança, ela poderia falecer a qualquer momento, isso era muito comum, e aí vinham outras. Então não tinha essa questão afetiva muito enaltecida. E o modelo familiar passa a ser a Sagrada Família. Olha a imagem, mais uma vez, sendo utilizada como uma forma de educação. Os sentimentos, então, em relação à infância e à criança, como eu disse, eram contraditórios. Por quê? Ao mesmo tempo em que afirmava os valores humanos dos evangelhos, a criança era observada com temor, né? Como representante daquilo que não era divino, que não era humano. Por isso falava-se muito do paganismo, da necessidade de batizar. A criança nasce pagã, então ela precisa ser batizada para que ela realmente adentre ao universo religioso. Então, outra figura, como eu já enfatizei anteriormente, marginal, era a mulher.
né, que era subalterna ao homem e, ao mesmo tempo, marginalizada e exaltada, né? Por quê? O papel da mulher também oscilou nesse período. Como eu disse, ou era Eva, a corrupta, a que leva a maldade, o pecado e a desgraça para dentro das casas, ou a Maria, aquela que purifica, que santifica. Então existia essa, né, essa contradição que ficou muito clara com a imposição da Inquisição, que perseguiu, isso até século XVIII, as mulheres, né? As bruxas, aquelas mulheres que tinham pensamentos divergentes, eram sempre condenadas, eram perseguidas e condenadas, cujas pesquisas até hoje têm revelado muito, né, da produção dessas mulheres e que foi escondido, renegado por conta dessa noção de pecado que foi imposta durante a Idade Média. Para encerrarmos essas reflexões sobre a educação, né, e o imaginário durante a Idade Média, por que enfatizamos isso? Porque o imaginário foi algo muito trabalhado, algo que foi construído para consolidação do poderio católico. E a educação, seja ela para a aristocracia, seja ela para a população, né, por meio de questões morais e sem alfabetização, era sempre pautado nessa valorização do imaginário. Então, ao verificarmos a relação entre o imaginário e a educação, notamos sempre uma tensão entre as práticas educativas, que eram distintas, né? A formação moral para a população e a instrução para a aristocracia, que aí poderia até lançar mão da racionalidade, né? Então, e essa tensão entre a razão e a fé, que foi muito trabalhada no sentido de que, se a fé prevalecesse, eu conseguiria dominar os indivíduos, eu conseguiria o quê? Fazer com que eles acreditassem e não contestassem. Além disso, a educação medieval foi produtora de uma intensa coesão ideal para a propagação da fé cristã. Então, a educação conseguiu, sim, seja para a aristocracia, seja para a população, fazer com que a fé, né, e o teocentrismo dela decorrente prevalecessem. Então, perceba o uso da educação para a dominação da população.